Estão vendo a apresentação, né? Sim, ela só não está em modo. Isso, agora entrou em modo apresentação, tá certinho. Tá legal. Eu vou minimizar aqui, senão, engraçado, eu tenho que aprender a regular isso. A tela, ela ocupa parte da minha tela. Bom, gente, então hoje a gente vai falar de dois temas muito delicados, né? Que são desigualdade política. A gente convive com isso diariamente, né? Na nossa vida cotidiana, normal, né? E eu pensei para hoje nesse roteiro aqui, definições, né? Lei da igualdade social, lei do retorno, lei de ação e reação, Uau. o homem de bem, as aristocracias, o egoísmo e o orgulho, liberdade, igualdade, fraternidade, e a conclusão, né, com o nosso e agora Maria, e agora José. Então, em termos de definições, a gente define logo o que é desigualdade, que é a ausência de proporção ou de equilíbrio, e o próprio dicionário dá dois exemplos: desigualdade de idade, desigualdade de forças. E fala também, basicamente, no caráter ou no estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, dessemelhança ou desigualdade mesmo, né, e diferença. Então, desigualdade de altura, de cor da pele, de gênero, de condições sociais e econômicas. E por aí afora, né? A gente não vai entrar nas outras definições, mas isso quer dizer o seguinte: há uma diferença, né? A gente percebe isso até mesmo na criação divina, né? Deus gosta da diversidade porque ele cria a natureza de uma forma bastante diversa e conosco também não é diferente, né? Eu acho que você já conhece essa figurinha aí, a diferença entre igualdade e equidade, ou seja, na igualdade todos têm a mesma oportunidade, mas na equidade as oportunidades estão de acordo com as condições de cada um, né? Então, para que todos possam ver o jogo, é necessário que esses tamboretezinhos estejam distribuídos de uma maneira inteligente e não de uma maneira igual, né? E eu, analisando as figuras, eu descobri uma outra que eu não conhecia, que é essa daqui, que tem a igualdade, a equidade e que tem a liberdade. A liberdade é aquela que não há o muro, né? Não existe o muro. Isso aí, de repente, é um sonho para um mundo de regeneração, né? A gente já começar a não ter mais muros, começar a não erguer mais muros, né? Em relação ao nosso próximo. Essa desigualdade social, né? Estamos falando aqui, então, no caso, na desigualdade social, ela pode ser medida por alguns fatores: faixa de renda, índice de desenvolvimento humano, escolarização, acesso à cultura, acesso a serviços básicos. Particularmente, Tânia e eu temos pensado de daqui a alguns anos a gente ir para o interior, para uma cidade mais tranquila, né? Porque o Rio de Janeiro, embora seja ótimo em termos de recursos, é meio complicado da gente viver, né? Porque é uma coisa meio, às vezes, meio brutal, né? Então, a gente está pensando e está procurando exatamente cidades do interior que tenham um bom IDH, porque já é um bom monitor em termos de serviços, em termos de disponibilidades, né? E por aí afora. A desigualdade, ela também é medida, né, por um índice que se chama índice de Gini, que é uma fórmula que permite a classificação e varia a fórmula chega a um resultado que varia entre 0 e 1. E a má notícia é que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com 1% mais rico da população detendo 28% da renda total, ou seja, quase um terço, né? 1% detém quase um terço da renda total. Se eu não me engano, o Brasil está em oitavo lugar em termos de desigualdade social. Historicamente, a diferença salarial de um CEO ou de um presidente, né, que antigamente se chamava presidente, agora é um CEO, dos anos 70 até os dias de hoje é muito significativa. Nos anos 70, a diferença salarial variava entre 20 e 30 vezes o salário médio da empresa, e hoje essa relação pode chegar a mais de 300 vezes, dependendo do país e da empresa. Me parece que há países, notadamente os países escandinavos, que reduziram essa diferença para algo em torno de 5 ou 6 vezes. Então,
Do funcionário que ganha menos até o presidente ou CEO da empresa, a diferença é de 5 ou 6 vezes o nível salarial. Isso em alguns países escandinavos. Além disso, a remuneração dos CEOs hoje em dia não se resume somente ao salário base, mas inclui também bônus, opção de ações, outros benefícios que podem aumentar muito esse total. E essa disparidade salarial está sendo frequentemente discutida em termos de desigualdade econômica e das suas implicações sociais. Esses dados variam, né, conforme a fonte e o contexto, mas essa tendência é de um aumento considerável nessa remuneração dos altos executivos ao longo dessas últimas 5 décadas. Bom, a gente vai falar de política, então, em termos de política, eu vou me ater somente às duas primeiras definições que eu achei interessantes, que fala o que é política? Arte ou ciência de governar. Veja bem, arte ou ciência. E a segunda, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Gente, se a gente está falando em organização, direção e administração, a gente está falando de quê, no fim das contas? De bem-estar, né? Porque a pessoa, a princípio, ela vai para a política para prover, né, o bem-estar àqueles que estão sujeitos à sua área de atuação, né? Então, olha a importância da política. Não estou falando aqui, a gente não vai falar de política partidária aqui, a gente vai falar de política como uma atividade humana importante para o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, a finalidade precípua dessa atividade é o bem-estar das pessoas. Essa atividade surge na organização das cidades-estados gregas, né, a partir do século VII antes de Cristo, e ela tinha como objetivo organizar a vida em comunidade e atender aos interesses, tanto individuais como coletivos. E aí eu consegui essa figurinha aqui, que é mais ou menos como seria um parlamento grego naquela época, né, com os seus políticos debatendo as situações que estavam sendo levadas a eles, né? Já hoje em dia, a política ela continua sendo entendida, né, como no sentido de organizar a vida, de atender interesses e tudo, mas ela também engloba o conjunto de ações, decisões e processos que organizam e dirigem uma sociedade com esse objetivo de atender aos interesses públicos, assegurar a ordem, promover o bem comum, ou seja, o bem-estar comum. E aí eu coloquei uma foto vista de cima do parlamento alemão, tá? Eu achei assim super organizadinho, né? Tudo direitinho e tal. Bom, essa atividade também envolve criação e implementação de leis, gerenciamento de recursos, resolução de conflitos, definição de normas e diretrizes que vão regular a convivência e as relações entre pessoas e grupos, tá? Importantíssima a atividade política. Ocorre em diferentes esferas, nacional, estadual e municipal, e também em organizações e comunidades menores. A política está relacionada a poder e influência, pois é o meio pelo qual os indivíduos buscam conquistar, manter ou expandir sua influência nas decisões que dizem respeito, que impactam a sociedade. E ela pode se manifestar em ideologias, que são as formas de ver e organizar o mundo, em partidos políticos, em movimentos sociais, em interações cotidianas entre cidadãos e autoridades. Então, a política ela tem que lidar com diferentes opiniões, diferentes formas de ver o mundo, né? Diferentes ideias. E isso tem que ser direcionado para o que, em última instância, para o bem-estar dos seus cidadãos. Bom, e aí a gente começa a falar então da lei da igualdade social, que foi o que Kardec nos traz, né, uma resposta do Livro dos Espíritos, que é muito bonita, né? Que o espírito em questão responde para ele que todos os seres humanos são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Gente, olha que coisa bonita, né? Todos nós somos iguais perante Deus. Deus nos ama da mesma forma. Nós tendemos para o mesmo fim. Que fim é esse? A nossa perfeição. E as leis que Deus fez valem para todos nós, né? Para todos. Ninguém está isento das leis de Deus.
E aí nós temos esse ditado popular, né? O sol brilha para todos, que é maior e mais geral do que nós conseguimos imaginar. E aí eu peguei, até inspirado lá na palestra da Raquel, os três primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e o primeiro é exatamente esse: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A gente vai falar um pouco mais sobre fraternidade lá no final, tá? Então, olha só que bonito: livres e iguais em dignidade e em direitos. O segundo artigo, ele já nos diz, né? Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem qualquer distinção, seja de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Então, todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades prescritas nessa declaração que foi feita em 1948. E o terceiro e último artigo, que é um artigo bem curtinho também, que eu achei assim, quer dizer, eu dei uma encurtada nele, mas achei bem bonita, né? Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? No dia que nós efetivamente tivermos tudo isso implementado, nós certamente estaremos num mundo muito mais feliz, muito mais bonito de se viver, né? Isso com certeza. Kardec continua, na verdade, a espiritualidade continua falando a Kardec, né, que a diversidade das aptidões entre os seres humanos não deriva da natureza de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado. Então, a gente entende por que que determinados amigos nossos são mais hábeis em determinadas situações, em determinados conhecimentos, e, por sua vez, nós somos mais hábeis em outros e tal, é porque nós já aprendemos aquilo, nós já nos aperfeiçoamos naquela área, né? E Deus permite também que espíritos em graus diversos de desenvolvimento entrem em contato para que os mais adiantados possam auxiliar o progresso dos mais atrasados, né? E também para que nós entendamos, né, que ao necessitar um dos outros, a gente deve ter a lei de caridade a nos unir. Isso me lembra o livro A Caminho da Luz, né? Em que ele narra o êxodo de Capela, que eram espíritos já intelectualmente mais adiantados e que vieram para cá para alavancar aqueles que aqui estão. Também o espírito que responde a Kardec na questão 805, ele fala que as desigualdades sociais são obra do homem, não de Deus. O homem cria as desigualdades sociais, né? E essa desigualdade, ele diz ainda, vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas uma desigualdade, que é uma desigualdade natural, que é a do merecimento. Por quê? Porque essa é conquistada, né? Essa não é herdada, essa não é imposta, é adquirida. E eu não sei se dá para ver, principalmente se alguém estiver vendo no celular, mas essa foto aí é a favela da Rocinha em primeiro plano e ao fundo Ipanema e Leblon. Então, uma visão, uma amostra bem nua e crua da desigualdade social aqui na nossa cidade mesmo, no nosso próprio Rio de Janeiro. E ele faz ainda um alerta na questão de 807, que ele diz que aqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos merecem ser execrados ou abominados, e serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que sofrerão tudo que tiverem feito sofrer aos outros. Então, já fica um alerta, né, na própria fala do espírito que responde a Kardec. A gente passa então para a lei do retorno, né, que é a lei de ação e reação. Quando a gente pensa na lei do retorno, na lei de ação e reação, a gente pensa na justiça das aflições, e a gente se lembra das palavras de Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí o que que a gente observa? Que Jesus está falando em relação à vida futura, que isso vai se concretizar no futuro. E se nós não tivéssemos a certeza do futuro, esses conceitos seriam um engodo, né? Evidentemente, Jesus não estava mentindo para a gente, a doutrina já nos mostra que nós somos espíritos imortais, que nós reencarnamos diversas vezes em busca do nosso aperfeiçoamento, e que isso é uma verdade. Então, Jesus fala em termos de futuro. Aliás, eu estava observando no Sermão das Bem-aventuranças, apenas uma aventurança Jesus coloca no estado presente, no tempo presente. Alguém se lembra qual é? É justamente a primeira, quando Jesus nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. E Jesus fala: porque deles é o reino dos céus. Então, olha só que bacana. Para aqueles que são humildes hoje, eles já estão de posse do reino dos céus. E a complementação do raciocínio, né? Os problemas da vida, as dificuldades da vida, elas derivam de uma causa, né? Elas não acontecem à toa, né? E como Deus é infinitamente justo, justa há de ser essa causa. Jesus, ainda em termos da lei, né? Da lei divina, ele diz, né, claramente de início, né, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Olha o alerta do Cristo. Ele está falando da lei divina. E ele diz: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Ou seja, Jesus nos assegura que a lei será cumprida. Ele confirma a lei, assegura que veio cumpri-la e assegura que ela será integralmente cumprida. A lei divina, né? Estamos falando de lei divina. Falar um pouco, então, do homem de bem. É, E falar das características do homem de bem. E a primeira figurinha, na verdade, é de uma mulher de bem, né? Madre Teresa de Calcutá. Então, o que que a espiritualidade fala a respeito do homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua maior intensidade, na sua maior intencionalidade, né? Isso já é a primeira definição do homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sempre. E a gente se lembra daquelas que seriam as últimas palavras do Cristo na Terra, né, quando estava desencarnando, as últimas palavras teriam sido essas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus confiava, acima de tudo, né, sobremaneira, no nosso Pai Celeste. O homem de bem tem fé no futuro, então ele entende que essa passagem é provisória e a grande verdade está na imortalidade da alma, que é um bem imaterial, na verdade, é um bem espiritual. Então, os bens espirituais são os que fazem sentido para ele. Sabe que os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas, né? Ou eventualmente expiações, e passa por elas sem reclamar, passa por elas muitas vezes agradecendo, porque sabe que ali ele está aprendendo alguma coisa, ele está crescendo como ser humano. Faz o bem pelo bem sem esperar recompensa nenhuma, né? Retribui o mal com o bem, defende o fraco em relação ao forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça, né? Ele está sempre na posição de alguém que quer prover o bem. Encontra satisfação nos benefícios que ele consegue espalhar, nos serviços que ele presta, em fazer os outros felizes e enxugar lágrimas. Esse é uma grande satisfação para a pessoa de bem, né? O ser humano de bem. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos vê irmãos seus.
né? Ou seja, ele sabe que todos são criaturas divinas, que Deus nos ama igualmente. Então, não distingue ninguém com relação a nenhum aspecto. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança, não condena aqueles que não pensam como ele. Tá? Então, respeito acima de tudo, não julgamento, né, como Jesus nos ensinou. E em todas as circunstâncias, se guia pela caridade. Tá? Qualquer que seja a circunstância, ele vai pensar como é que eu posso ser caridoso nesse aspecto, nessa situação. Não alimenta ódio, não alimenta rancor, nem desejo de vingança, não quer o mal de ninguém. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Nós já conseguimos perdoar e esquecer as ofensas? Eu acho que sim, né? Eu acho que pelo menos perdoar a gente consegue. Eventualmente, esquecer, talvez, eu estou falando de mim, né, que eu sou um espírito imperfeito, não vocês, que já são pessoas mais evoluídas, mas perdoar sim. Agora, eventualmente, a gente fica assim, caramba, né, e tal. Será que podia ter sido melhor? Será que eu poderia ter agido de uma melhor maneira e tal? Mas a vida segue, né? A gente sabe que a gente vai ter outras oportunidades e o que a gente tem que fazer no momento, efetivamente, é perdoar. Continuando, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem sempre na consciência essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E, da mesma forma, uma das bem-aventuranças que Jesus nos coloca é aquela que ele fala, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, receberão misericórdia. E quem de nós não precisa de misericórdia? Quem de nós não precisa de indulgência? Nunca se satisfaz, nunca se compraz, nunca fica feliz, né, em rebuscar os defeitos alheios, nem em trazê-los à tona, em trazê-los à luz. Pelo contrário, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Isso é um conselho do próprio Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz: olha, no final do dia a gente deveria fazer a nossa autoanálise, a gente deveria pensar o que que eu fiz de bom hoje, o que que eu não fiz tão de bom assim, o que que eu poderia ter feito melhor. Em relação àquilo que eu não fui bem, como é que eu poderia voltar para corrigir, o que que eu poderia fazer de correção, né? Não procura dar valor a si mesmo, né? Nem ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de outras pessoas. Não se envaidece de sua riqueza ou de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado, e eventualmente é, porque nós sabemos que nas reencarnações a gente tem que experimentar todas as situações, todas as condições pessoais, sociais e econômicas e de gênero e por toda fora, porque para cada uma delas que a gente vive, a gente está aprendendo alguma coisa. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito e um dia ele vai ter que prestar contas desse depósito que lhe foi concedido. Se a ordem social o coloca, né, o coloca sob sua responsabilidade outras pessoas, ele vai tratá-las ou deve tratá-las com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, né? Isso aí é pedra primeira para ele se lembrar sempre. O subordinado, por sua parte, entende os deveres da posição em que ele está e se empenha em cumpri-lo conscienciosamente, ou seja, fazer o melhor que ele consegue dentro daquela situação em que ele está colocado. Ah, eu não estou satisfeito com esse meu emprego. Ok, não está satisfeito. Vai procurar outro que eventualmente vai te dar mais satisfação. Mas enquanto você não atinge o outro, cumpra o atual conscienciosamente. Respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, assim como quer que sejam respeitados os seus direitos também, né? E esse mentor ele diz no final, né? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar está no caminho para que
ache todas as demais, né? Achei muito bacana esse capítulo, esse item, né, desse capítulo. A gente vai falar um pouco então sobre as aristocracias. A gente sabe que na Terra já existiram vários tipos de aristocracias. E a definição de aristocracia, né, é organização sociopolítica baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detém, geralmente por herança, o monopólio do poder. Outra definição é o grupo ou classe dos que, por berço ou por concessão, detêm esses privilégios, né? E aí ele dá sinônimos e diz ainda uma coisa que eu achei interessante, a etimologia da palavra, do grego aristos, que quer dizer o melhor, mais kratos, que é o poder, ou seja, poder dos melhores, ou seja, aqueles que estão no poder seriam os melhores. Será que são mesmo? Vamos dar uma olhada no histórico das aristocracias. A primeira aristocracia foi a dos patriarcas das sociedades primitivas, né, das tribos primitivas da sociedade humana. Quer dizer, aqueles que eram os condutores dessas tribos primitivas, né? Eles foram os primeiros mandatários, né? Digamos assim, os primeiros aristocratas. Eventualmente, quando ficavam mais velhos, eles eram aposentados, mas continuavam influindo naquela tribo, naquela sociedade, por meio dos seus conselhos, né? Algo que a gente vê até hoje em sociedades indígenas, digamos assim, em que os velhos, os mais velhos, eles não são desprezados, na verdade, eles são parte do que seriam nas empresas de um conselho, né? Nas empresas seriam um conselho de administração, nas sociedades seriam conselheiros, efetivamente, né? Ou seja, com o seu histórico de vida, eles poderiam aconselhar os melhores caminhos para que aquele grupo tomasse em relação ao seu próprio futuro. Então, a primeira aristocracia era essa, os patriarcas das sociedades primitivas. Já a segunda aristocracia, ela surge quando o ser humano aprende a cultivar, né? Ou seja, a cultivar e a colher, e a manusear, trabalhar com os animais, né? Então, ele começa a ter que acumular, ele começa a acumular, ele começa a se cercar de defesas para que outros não venham e tomem ou roubem aquela riqueza que ele acumulou, né? Seja em termos de comida, seja em termos de animais, né? E por aí afora. Então aí surgem as figuras dos chefes militares, né? Daqueles que eram os encarregados da defesa daquela sociedade, os generais, os imperadores, né? Por aí afora, mas o imperador no nível de chefe militar. O exemplo mais recente que me chama muita atenção é do próprio o Júlio César, né, o imperador romano. Se eu não estou enganado, porque já faz algum tempo que eu vi o documentário sobre a vida do Júlio César, o pai dele tinha posses, né, a família dele tinha posses, mas eu acho que o pai dele era mercador, posso estar falando besteira aqui, eu vou ter que ver o documentário de novo. E teve um baque lá, ele parece que perdeu e tal, e aí o Júlio César achou melhor entrar para o exército romano. Entrou para o exército romano, mas ele era um cara brilhante, ele participava dos combates, ele se apresentava nos combates, ele tinha boas ideias nos combates, e assim foi galgando posições dentro do exército romano, até chegar lá a chefe de legião e a ter vitórias brilhantes, né, contra outros povos e tal. Chamou tanto a atenção que ele foi convidado ao Senado romano e acabou sendo eleito imperador, né? Então, esse é o melhor exemplo que eu consigo me lembrar agora de chefes militares em relação à segunda aristocracia, que eram os chefes pelo poder, né? A terceira aristocracia aí já é pelo nascimento. Ou seja, os herdeiros daqueles chefes militares, eles pegaram essa boquinha, né? Já que o papai era o chefe, né? Então eu, pelo nascimento, eu me arbitro o direito de continuar sendo chefe, né, no lugar do meu pai. Então o que que eles fizeram? Criaram leis em proveito próprio
E não satisfeito em criar leis em proveito próprio, muitos deles juntaram o prestígio do direito divino, ou seja, Deus quis assim, né? Então, ninguém nunca descobriu nenhum papel, nenhum atestado de Deus dizendo que aquilo tinha que ser assim, mas eles disseram, não, Deus queria que fosse assim. Então, fechou, né? Ou seja, tinham direito pelo nascimento, acrescido do fato de que Deus tinha querido aquilo, né? Embora ninguém pudesse confirmar. E, por via das dúvidas, as classes submetidas deveriam permanecer aonde? Na ignorância, né? Ou seja, ele é o bacana, né? Ele é o escolhido por Deus. Gente, a gente não precisa ir muito longe, né? Numa sociedade bastante esclarecida nos dias de hoje, que é a sociedade japonesa, e que até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, coisa de 75 anos atrás, entendia que o imperador do Japão era o próprio Deus, né? Então, a gente não está muito longe disso, né? Vamos falar sério. Bom, a quarta classe, né? A quarta aristocracia, a do dinheiro. Então, lá pelo início da Renascença, alguns comerciantes, fazendo comércio de mercadorias, de especiarias, entre o Ocidente e o Oriente, eles começaram a ganhar muito dinheiro, não era pouco, não. Aqueles comerciantes lá de Amsterdã, e Amsterdã é um porto importantíssimo de comércio, né, na Europa. Se eu não me engano, se eu não estou trocando os números aqui, eles ganhavam coisas equivalentes a tipo 700 mil euros por mês, só de fazer comércio. 700 mil euros por mês, só de comer. Euro no valor atual, né? Naquele tempo. Então, eles influenciavam as cortes, eles influenciavam os governos, né? Então, de uma certa forma, eles eram eminências por trás de cortes e governo. Eventualmente, nos dias de hoje, a gente vê bilionários influindo em eleições de países por aí afora, né? Vou guardar minha boca para comer farinha. Quinta aristocracia da inteligência. Então já não é mais pelo nascimento, já não é mais pelo dinheiro. A gente vê pessoas comuns, pessoas do povo, sem nenhuma pretensão conforme as aristocracias anteriores, que chegaram a postos de comando na política dos seus países, né? Aliás, hoje em dia, essa é a grande maioria, né? Eles chegaram por inteligência, por convencimento, né, e tal. Só que a inteligência, no mundo de provas e expiações que a gente vive, não é garantia de moralidade. Então, muitas vezes, metem os pés pelas mãos, fazem besteira, dizem besteira, né? A gente vê muito por aí. E aí a gente chega na sexta e última aristocracia, que é a aristocracia que Kardec dizia ou aspirava a ser a aristocracia do futuro, que é a que combinaria inteligência e moralidade, e que ele chamou de aristocracia intelecto-moral. Aí sim, a pessoa que por inteligência e moralidade chegasse ao ponto de conduzir os destinos do seu povo, da sua região, dos seus concidadãos, né? Essa é a melhor aristocracia possível que Kardec sonhava há quase 200 anos atrás, que seria a aristocracia intelecto-moral. Se eu puder dar um exemplo, né, eu não sei se todos vão concordar comigo ou não, mas é o que eu consigo pensar de melhor no momento em termos de aristocracia intelecto-moral. Eu acho que teria sido a da própria Angela Merkel, né, na Alemanha, em que ela foi uma dirigente super humilde, né, na dela, na boa, assim, uma pessoa extremamente moral, até onde eu conheço, e uma pessoa intelectualmente brilhante. Então, de uma certa forma, ela inaugura essa etapa, né? E, eventualmente, eu tenho um amigo que é admirador dos últimos regimes chilenos, né, para mencionar a América do Sul, e ele fala que os últimos governantes chilenos foram todos intelectualmente honestos. É a forma dele mais ou menos dizer que eles foram intelectualmente e moralmente corretos, né? Isso é a opinião dele. Eu não conheço tão de perto assim. E eu queria fechar esse histórico das aristocracias com uma preocupação que Martin Luther King tinha
quando ele dizia que o que o preocupava não era nem o grito dos corruptos, nem o grito dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que o preocupava era o silêncio dos bons. Eu espero que os bons cada vez mais comecem a falar e comecem a não ficar quietos em relação às injustiças e às dificuldades que são quase que cotidianamente trazidas à luz ainda no planeta. Falar um pouco sobre egoísmo e orgulho, né? A maior parte dos nossos problemas tem origem no egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo sacrifica, sem qualquer escrúpulo, interesses de outras pessoas, seja nas menores coisas, seja nas maiores, seja de ordem moral, seja de ordem material. Então, o egoísmo tem uma grande participação nos nossos problemas, porque à medida que a gente faz isso, a gente está violando qual lei? Podemos estar violando ou não uma lei humana, mas certamente estaremos violando uma lei divina, tá? Ou seja, atentar contra o nosso próximo. O egoísmo se origina do orgulho, né? Ou seja, a exaltação da personalidade leva a pessoa a se considerar acima das outras, e a gente sabe que não é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer que a gente nos una, que a gente trabalhe com caridade um para com os outros. A gente tem que lembrar ainda que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural que é o instinto de conservação. Ora, o instinto de conservação em limites justos, em limites corretos, ele é excelente, né? É o que nos mantém vivos. Só que quando ele exagera, quando ele entra em exacerbação, aí é que ele fica mal, ele fica pernicioso. E, da mesma forma, todos os outros instintos, se eles exacerbarem, eles vão jogar contra nós. Eles vão nos desviar do nosso objetivo primordial, que é o de evoluir, né? Que é o de crescer como ser humano em termos de intelectualidade e moralidade. A gente só vai ser feliz se viver em paz, ou seja, com benevolência, com indulgência e com descendência com todos os nossos irmãos. A caridade e fraternidade resumem todas as condições e todos os nossos deveres sociais. As duas pressupõem abnegação, né? E a abnegação não é compatível com egoísmo e orgulho. Então, com egoísmo e orgulho, não é possível a verdadeira fraternidade, nem a verdadeira igualdade, nem a verdadeira liberdade, já que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si mesmos. Agora, é, quando a gente tem que observar o seguinte: quando a gente não sabe de onde vem, quando a gente não sabe por que está aqui, quando a gente não sabe para onde vai, aí a pessoa se apega no presente. Bom, então deixa eu viver o presente da melhor maneira que eu puder, da forma mais intensa, vou fazer, vou acontecer e tal. Para isso, ele pode passar por cima daqueles que estão na sua frente. É isso que o Espiritismo, que a doutrina espírita, que a espiritualidade nos mostra. Nós estamos aqui numa passagem. A gente vai voltar muitas vezes. E dependendo do que a gente fizer nessa passagem, a gente pode estar agredindo a lei humana ou não, mas dependendo do que a gente estiver fazendo, a gente pode agredir a lei divina. E como Jesus nos disse, nos garantiu, a lei divina será cumprida até o último iota, até o último tio. Falar um pouco, então, de liberdade, igualdade e fraternidade, não por acaso o lema francês, né, da Revolução Francesa. Por quê? Porque essas três palavras constituem sozinhas o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se esses princípios que elas trazem consigo recebessem aplicação integral. Então, desenhando aqui de acordo com as cores, né? Depois a gente vai falar por que dessas cores. A fraternidade, na sua acepção rigorosa, ela resume todos os deveres dos seres humanos, um para com os outros. Ela significa, vou repetir, todos os deveres dos seres humanos uns para com os outros. O que ela significa? Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade que Jesus nos ensina. E é a aplicação da máxima que ele nos traz também. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco.
A fraternidade é o exato oposto do egoísmo. A fraternidade nos fala um por todos e todos por um. Aliás, isso é lema de um trio famoso francês também, né? Os Três Mosqueteiros. E o egoísmo? Cada um por si. Então, uma é negação da outra. Então, é impossível que um egoísta seja fraterno para com os seus semelhantes. Não existe isso, não é possível isso. Enquanto houver egoísmo, vai ser impossível que exista a fraternidade verdadeira. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência dos seus sentimentos, da maneira que eles vão proceder, e vai se estabelecer pela força das coisas. Enquanto não for banido, o orgulho será obstáculo à verdadeira igualdade. Liberdade pressupõe confiança mútua. Não pode haver confiança entre pessoas que ainda são dominadas pelo egoísmo, porque uma vai desconfiar da outra. Então, essas três características, esses três princípios, eles são solidários entre si, eles se apoiam mutuamente. E sem a reunião deles em integral condição, o edifício social não vai estar completo. Sem igualdade e liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem fraternidade é rédea solta a todos os maus sentimentos. E a igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, já que a igualdade reclama a liberdade. Então, eles têm que estar prontos, plenamente implementados, para que o nosso mundo do futuro, o nosso bem-estar do futuro possa ser garantido. Será possível o fim do orgulho e do egoísmo? E a espiritualidade responde: sim, basta que a gente compare as épocas distintas de um mesmo país. Porque a gente observa o seguinte, a gente vai estar sempre evoluindo em inteligência e moralidade. Então, se a gente estiver observando a própria história da humanidade, a gente vai ver que a gente evoluiu muito, tanto em termos de inteligência como em termos de moralidade. E a história das três cores é exatamente essa, foram as cores que foram adotadas para a bandeira da França, porque esse é o lema da Revolução Francesa. E aí chegamos finalmente, né, no E Agora Maria, Agora José, com copyright da Tânia, né? A gente vai ver a visão humana da questão da lei, né, da política, perdão. A boa política, a política intelectual e moralmente honesta, tem como objetivo prioritário prover o maior bem-estar possível aos cidadãos sob sua guarda. Esse é o objetivo final da boa política, da política correta. E bem-estar, conforme o psicólogo Martin Seligman, ele é composto pelos seguintes fatores: emoções positivas, estar envolvido numa atividade prazerosa, ter boas relações sociais, encontrar sentido na vida, ter um senso de realização na busca de seus objetivos. Isso é o que faz a pessoa se sentir em bem-estar. Então, a política, ela tem que estar voltada para, naquilo que ela puder prover, nesses aspectos, ela conseguir prover, né? É aquilo que eu falei antes, a pessoa às vezes trabalha num trabalho que ela não gosta, mas ela tem que fazer aquilo para ganhar sua vida. Ela vai continuar procurando alguma coisa que ela goste para ela poder continuar ganhando a sua vida fazendo algo que ela goste mais ou que ela goste muito, né? Esse é que é o nosso caminhar no planeta, né? Atualmente. Bom, e aí a visão da doutrina, né? A gente relembrando um pouco aquilo que foi dito lá, porque essa é a grande visão da doutrina, né? Todos os seres humanos são iguais perante Deus. Todos nós tendemos para o mesmo fim, que é a perfeição, e as leis divinas são feitas para todos nós. Ninguém está isento da lei. A diversidade das aptidões que existem entre nós não deriva da nossa criação, da natureza íntima da nossa criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que nós tenhamos chegado. A desigualdade das condições sociais é obra do ser humano e não de Deus. Essa desigualdade vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E aí vai restar apenas aquela desigualdade que nós já mencionamos, que é a do merecimento,
né? E aí cada um faz a sua caminhada, então cada um evolui conforme o seu desejo, a sua vontade. Lembrando ainda que o ser humano de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, sem distinção de crenças, porque em todos ele vê o quê? Irmãos, e não adversários ou inimigos. E fechando com uma passagem do nosso amado Mestre Jesus, quando ele nos conclama, Jesus nos conclama. Então ele começa dizendo: Espíritas, somos todos nós que estamos aqui nesta assembleia. Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Observe que ele não disse instruí-vos e amai-vos. Ele disse amai-vos, o primeiro, instruí-vos, o segundo. Ele continuou falando. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Ele não fala na igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Ele fala no cristianismo. E diz que os erros que estão nele são de origem humana, foram colocados lá por seres humanos. E ele termina dizendo: Eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade ou da falta de fé. Meus amigos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Peço que Jesus continue nos abençoando a todos e que nos guarde em seu coração e que nós possamos guardá-lo no nosso, cada dia que passa.